Olá, tudo bem com você? Meu nome é Renata, eu sou psicóloga e vamos conversar um pouquinho? Então, esse é o momento. Como você está se sentindo hoje? Você já se sentiu sozinho ou sozinha? Quantas vezes a gente para e a gente pensa e a gente sente que parece que nada sobrou, parece que as coisas estão indo embora, o tempo está passando. Pois é. Nesses momentos, a gente, de uma forma ou de outra, a gente acaba fazendo uma garimpada e o que fica, muitas vezes no final, que você vai achar, é um tesouro. Mas esse tesouro, ele tá lá no fundo. Então hoje eu quero conversar um pouquinho com você sobre esse tesouro, lá no fundo dos nossos corações. Eu vou falar aqui sobre uma história de algumas pessoas que mesmo depois que elas vão embora das nossas vidas, elas continuam conosco. Você já teve essa sensação? Falar sobre histórias é falar sobre tudo que faz parte da nossa identidade. Eu lembro muito bem, como se fosse hoje, eu pequenininha, ouvindo o meu avô me contar histórias. E eu sentava do lado dele na sala, com os olhos arregalados. Não queria perder nem um minutinho, nem um pedacinho daquelas histórias que ele contava todas as vezes que eu ia na casa dele. Ele não está mais aqui comigo, não está mais aqui conosco nessa terra, mas a presença dele e das suas histórias é tão viva que é como se eu estivesse ouvindo hoje. Mesmo quando a história parecia repetida, de alguma forma, aquilo para mim era uma nova versão daquela história, como se fosse um filme que tivesse sempre sendo feito novamente. E era tão importante, e é tão importante entrarmos em contato com a nossa história que a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, ok? Talvez você não tenha percebido, mas em várias civilizações, por todo o mundo, e durante tempos e tempos, muito tempo atrás, as pessoas já sentavam em roda, às vezes em volta de uma fogueira, às vezes não, mas elas buscavam essa luz que vinha para as histórias. Essa lucidez, essa clareza que as histórias trazem para gente. Se você for prestar atenção, você vai ver que tudo que está à sua volta conta para gente uma história. A cadeira que você está sentada, a sua casa, a forma como a sua casa é decorada, a maneira como você faz as coisas, tudo, tudo no mundo tem uma história. E aí, a comida que você come, a maneira como você faz a comida, te remete a histórias que já foram vividas e que você está dando continuidade. Tem uma brincadeira, quando a gente é criança, que fala assim: continue a história de onde parou. Vocês já devem ter brincado disso. É exatamente isso que a gente faz na vida. Nós resgatamos histórias e nós damos continuidade a essas histórias. Mas é muito interessante e é muito importante a gente perceber que todas essas histórias que eu estou falando aqui, que estão à nossa volta o tempo inteiro, muitas vezes a gente não conhece.
Muitas vezes a gente não procurou prestar atenção e vê-las, e entendê-las e percebê-las. Por isso é tão importante que a gente faça esse resgate. Uma outra coisa interessante da gente perceber é que essas histórias, elas estão interligadas o tempo inteiro. É como se fosse uma rede, né? Muitas vezes a gente, quando a gente casa, quando a gente se junta com alguém, quando a gente começa um relacionamento, a gente tá fazendo esse interlaçar dessas histórias. E isso é muito legal. Uma outra coisa interessante é a gente perceber como essas histórias a gente pode mudá-las, a gente pode transformá-las à nossa maneira e trazer para elas a nossa própria identidade. Existem várias versões de uma mesma história, como na casa do meu avô. Quando eu ouvia ele me contar as histórias da vida dele, e a cada vez que ele contava, parecia uma história diferente. Assim é com a gente. Como que a gente vai crescendo, como que a gente vai aprendendo e como a gente vai observando de uma forma diferente as nossas histórias e transformando essas histórias. E quando essas histórias que estão nessa rede, elas se encontram em algum ponto, essas histórias tomam um novo formato e novas versões e novas histórias podem surgir. Se uma outra pessoa conta a sua história, ela ganha um outro significado. É como se cada história tivesse uma cor, como se cada fio desse tivesse uma cor. E de acordo com a entonação, com os sentimentos que você traz para esse fio, ele toma uma nova forma. E aí, ele cria uma vibração. E quando ele vibra e ele toca em você de alguma maneira, quando aquela história chega em você de alguma maneira, aquilo ali se transforma. Eu estou falando aqui, gente, de conexão. Como é a conexão de você com você mesma, com você mesmo e com as outras pessoas? Como essa conexão cria vibrações? Como essas histórias se encontram? E de que forma essas histórias podem trazer uma transformação em nossas vidas? Todo dia a gente tem uma oportunidade de mudar essas histórias, contar de uma forma diferente, trazer novos elementos, trazer novas questões. É como se a gente tivesse assim, é como um canto que a gente ressoa para o mundo. É como qualquer objeto que você olha e que te conta alguma história. Você conta histórias para os seus filhos, para as pessoas que estão à sua volta. Você observa as histórias. Quando eu entendi que todos nós somos contadores de histórias, a minha vida mudou. Eu comecei a perceber que a minha responsabilidade nesse mundo é muito maior do que eu imaginava. Eu tenho uma missão, e a minha missão é essa: contar histórias e estimular as pessoas para que elas continuem essa história. Existe uma frase que eu gosto muito, que é a frase de um pensador, um psicólogo chamado Jung, que ele diz assim, que nós carregamos uma tocha até um determinado momento. Quando chega no fim do caminho, a gente vai entregar essa tocha para que outra pessoa continue esse caminho. E assim são as histórias.
elas nunca vão acabar. Elas sempre estarão entre a gente. Cabe a cada um de nós perceber qual o impacto que elas têm na nossa vida. Quanto mais histórias você enxerga, mais essa rede vai estar grande, colorida, cheia de vida. Você escuta, né? Você está escutando? Meu avô deixou para mim esse ensinamento de que nós somos histórias e nós estamos aqui para isso, para transformar esse viver, esse mundo e fazer com que essa rede esteja cada vez mais bonita, cada vez mais viva. Ele cantava para mim a música do peixe, né? Como pode um peixe vivo viver fora da água fria? Como poderei viver sem a sua companhia? Eu sinto, né? Sinto muito a companhia do meu avô até hoje, me contando histórias, me mostrando caminhos, me ajudando a continuar. Muito, muito obrigada por estar aqui comigo hoje. E continue contando histórias.